Vamos então para a correção da atividade 3, uso do hífen. O hífen é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de ocorrências linguísticas. Gráfico vem da palavra grafia, que significa escrita. O hífen, ele é um sinal único da escrita. Na língua falada, na linguística da fala, não existe o hífen. Ele só vai existir na língua escrita. E seguindo aí as regras, O hífen é usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Então, o exemplo aí, anti-inflamatório. O anti é um prefixo que termina com a vogal i e a palavra seguinte começa com i também, então leva o hífen. Tal regra não se aplica aos prefixos co, pro e re. Então, nesses prefixos específicos, o co, o pro e o re, eles não seguem a mesma regra anterior. Olha o exemplo aqui, olha. Co-obrigar, co-adquirido, co-ordenar. Então, apesar de existirem aí as duas vogais, elas não vão ser separadas por hífen, porque elas não seguem a regra anterior, Porque no caso aí o prefixo é o co. Mesma coisa acontece se houvesse um prefixo pró ou ré. Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com H. Então, eu tenho o prefixo anti, a palavra seguinte é o higiênico, que se escreve com H, então ela vai levar o hífen. Diante do advérbio mal, quando a segunda palavra começar por vogal ou H, o hífen vai existir, Então, eu tenho aí o advérbio mal, o morado começa com H, Então, leva o hífen. Se fosse mal e alguma mal amado, Amado começa com vogal, então a ele mal amado levaria o hífen. Não se usa mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com uma vogal diferente. Então, olha aqui o antes e o depois, Antes, olha, autoavaliação, autoescola, autoestima. Então, tinha o prefixo, mas agora a gente vê que as palavras seguintes não começam com a mesma vogal, começa com uma vogal diferente. Portanto, agora elas não têm mais hífen, não se escreve mais com o hífen. Coautor, infraestrutura, pode reparar que todas elas terminam, O infra termina com a letra A, mas a palavra seguinte, estrutura, começa com uma vogal, mas uma vogal diferente da letra A. Portanto, não leva o hífen. Na primeira questão, analise os pares de palavras evidenciados a seguir e explicite seus conhecimentos acerca da mudança neles ocorrida. Explicite é explique, Então, a gente vai ver que a gente tem o antes, anti-inflamatório. Nós já vimos que a regra é que quando eu tenho um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, elas vão levar hífen. E a gente vê que todos os casos aí são iguais, Olha, micro-ondas. O micro é um prefixo que termina com a vogal O e o ondas é uma palavra que começa com a mesma vogal. Então, vai levar o hífen. 2. Realize o mesmo procedimento mediante os exemplos abaixo descritos. Mesmo procedimento do exercício anterior. Então, eu tenho lá autoavaliação, que antes era com hífen, e agora autoavaliação. E nós vimos lá que não se usa mais o hífen quando a gente tem um prefixo que termina com vogal e a segunda palavra começa com uma vogal diferente. Então, a gente vê, auto termina com a vogal O, a avaliação começa com A, então são vogais diferentes, não se usa mais o hífen. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me consultem, me chamem para tirar as dúvidas, ok? Abraço!